Nós estamos aqui na Rádio Web, hoje em Curitiba, Paraná. E é uma grande honra estar aqui entrevistando Dr. Cleto Rocha Pombo, que é psiquiatra, é residente na cidade de Maringá, no Paraná. E o Dr. Cleto vai falar a respeito de um livro que está lançando, mas ele vai explicar e dar o título do livro. Dr. Cleto, por favor. Olá, primeiramente gostaria de dar um salve para todas as pessoas que estão nos ouvindo, deixando claro que o objetivo desse encontro é que isso gere benefício para as pessoas que vão ouvir. Então, eu estou publicando no meio do ano um livro chamado A Intuição Psicanalítica do Instante Presente, um percurso de Freud a Bion. Então é um livro onde eu vou abordar esse conhecimento que a gente obtém de uma maneira direta sobre a realidade psíquica do paciente, sem necessariamente a gente passar pelo processo de raciocínio lógico verbal. É um conhecimento direto que é passado pela presença da pessoa e por elementos que a gente vai abordar daqui a pouco também. Agradecer a doutora Ruth Rocha Pombo, que é minha tia, inclusive. Agradeci muito que eu entendi como um presente, assim, ela querer saber um pouquinho desse livro. Obrigada, meu querido. Cleto, o que levou você a estudar intuição? Eu tenho dentro de mim uma vontade muito grande de aproveitar cada momento da vida. Então, durante toda a minha vida, que eu fui estudando, que eu fiz medicina, que eu fiz psiquiatria, que eu fiz depois psicanálise, eu sempre procurei me fazer a seguinte pergunta: o que eu posso estudar no momento que possa ser mais rápido para eu conseguir ajudar as pessoas? De uma certa maneira, eu sinto como se estivesse perdendo tempo estudando coisas que não vão ter utilidade na prática diária. E isso acabou me levando a Bion, que é um psicanalista pós-freudiano, que ele trabalha muito com a intuição, né? No sentido de que é um conhecimento direto que a gente tem sobre a mente da pessoa. Isso pode parecer um pouco místico, mas se a gente trouxer para um desenvolvimento da mãe e do bebê, esse modelo para a gente poder pensar, a gente vai entender que a intuição ela faz parte de todo o desenvolvimento mental de uma pessoa, né, de uma criança, porque naquele momento onde o bebê nasce, até que ele comece a falar, a mãe precisa intuir o que se passa com aquela criança para que ela sobreviva. Se é calor, se é fome, se é sede, se é dor. Então as mães vão desenvolvendo uma maneira de captar como se fosse uma transmissão mente a mente, né? E esse é um modelo que a gente usa muito para estudar a intuição. Você observar uma mãe cuidando de um bebê. Interessante, muito interessante. Porque depois de adultos nós temos tanta dificuldade de utilizar a intuição. Tem pessoas, inclusive, que nem entendem sobre o que significa intuição. Por que essa dificuldade? Eu vou abordar essa questão logo adiante. Primeiro eu gostaria de ficar um pouquinho ainda no exemplo do modelo da mãe e do bebê, porque ali é muito rico o que tem ali. Então o próprio Bion, quando a plateia, na Conferências Brasileiras de 1973, pergunta para ele sobre um conceito que é chamado identificação projetiva realista, ele o faz uma seguinte consideração: o que acontece com a mente de uma mãe quando ela expressa amor pelo seu filho? Interessante. E aí como que ele vai desenvolvendo isso? Então, por exemplo, tem o bebê, está chorando, muito angustiado. Como é o início da vida e a saúde é muito frágil, o que angustia ele é uma angústia de aniquilamento, que ele sente que a vida dele
está em jogo a todo momento. Se ele não mamar por algumas horas, ele pode vir a perder sua vida. Então é uma angústia de existência. A mãe, quando é amorosa, ela acolhe, ela abre um continente dentro dela para que o bebê coloque todas essas angústias. E a mãe, quando recebe essas angústias, vai utilizar a mente dela, que é muito mais complexa e evoluída, para trabalhar esses conteúdos que foram projetados pelo bebê, dando eles uma forma como se fosse uma desintoxicação, como se fosse um processo de purificar aquela angústia, e a mãe depois devolve para o bebê. Como? Por exemplo, o bebê ou uma criança pequena está chorando, muito angustiada, ela não sabe o que está se passando, ela só tem aquela experiência negativa. Então ela chega para a mãe, chega perto da mãe, a mãe, utilizando a intuição dela, fala: eu acho que isso aqui é fome. E quando ela devolve como fome, eu acho que isto é sono. Ela vai desintoxicando e nomeando as experiências. E a partir desse processo, a criança começa a identificar: eu estou com essa dor, é fome, isso, essa irritação é sono. Mas da onde ela pegou isso? Ela emprestou a mente da mãe, que intuiu o que ela precisava. Genial, hein? Então isso a gente pode trazer para a relação tanto de terapeuta com paciente, como na nossa vida cotidiana. Por exemplo? O terapeuta, ele, quando recebe o paciente, ele também vai expressar amor pelo paciente quando ele oferece a mente dele para que o paciente venha trazer e depositar suas angústias dentro dele. E aí ele, utilizando a experiência dele e utilizando a intuição dele, vai também falar: provavelmente o que está acontecendo com você você está com muitos ciúmes de determinada pessoa. Então ele nomeia uma experiência que antes era sem nome para o paciente, assim como a criança que também tinha as angústias, não sabia que era fome, ele também vai ajudando a nomear as experiências que o paciente está tendo. Essa analogia também pode nos ajudar na seguinte questão, que nós estamos sempre no momento presente. Então esse é o grande desafio do ser humano e o grande desafio de qualquer terapeuta, não só qualquer terapeuta, mas mães, pais, irmãos, filhos, é de viver o momento presente. E o que nos impede de viver o momento presente? O Bion, esse psicanalista, ele usa uma expressão muito interessante, que ele diz assim, que o terapeuta deve ver o paciente que ele vai receber na sessão próxima como se estivesse vendo-o pela primeira vez. Sempre? Sempre. Por quê? Porque essa pessoa que ele fez a sessão ontem já não é a mesma de hoje. Interessante. E isso pode ser passado para as relações humanas também. Então é muito vivo essa experiência que nós estamos tendo aqui agora, porque ela é única e ela está acontecendo nesse momento presente. As pessoas que nós fomos hoje à tarde não existem mais. Aquilo já é passado, já terminou, não tem mais sentido. Porque já passou, né? Então, essa ideia de ver o paciente como se estivesse vendo sempre pela primeira vez, também serve para a gente se relacionar com as pessoas. E utilizar a intuição para aquele momento que é novo. Porque a pessoa que está à sua frente agora, o que vai estar amanhã, ela vai ser outra. Então é tudo novo. Agora, que bonito. É tudo novo. E isso não foi, tem uma origem filosófica também, que é do pensamento do pré-socrático Heráclito de Éfeso, datado mais ou menos 536 a.C., que ele falava que tudo está em constante transformação. Não é possível jamais atravessar o mesmo rio duas vezes, ou você sentir um aroma de uma mesma flor duas vezes. Da mesma forma. Porque num segundo momento, toda a temperatura, os movimentos, tudo está alterado.
Assim como ele diz, não é possível atravessar o mesmo rio duas vezes, porque nem o homem e nem o rio são os mesmos. Puxa, que legal. Tudo está em constante transformação, Mudança. constante movimento. A única coisa que nunca se altera é o próprio movimento. Então, a essência do elemento, o elemento da natureza que permeia a filosofia dele é o fogo, porque o fogo está transformando o tempo todo. E daria para dizer que a gente está vivendo como se o fogo está o tempo todo nos destruindo e nos renascendo, destruindo e nos renascendo. Então nós temos que estar preparados para viver esta nova experiência que a gente vai ter agora. Como psiquiatra, você atendendo um paciente, qual a tua orientação para aquele momento? Suponhamos que venha um paciente que esteja muito angustiado, esteja com uma dor emocional, de uma perda, mais ou menos. O que você diria a essa pessoa dentro desse esquema que nós estamos nesse momento tratando? Primeiramente, você tem que ir ao encontro dessa pessoa. Então, como é que se faz para ir ao encontro? Não é um encontro físico, né? Você está ali com a pessoa, vivendo naquele momento, você vai ter que ir aonde ela está, onde emocionalmente ela está. E como que você vai saber que lugar é esse? É impossível de saber, mas você pode intuir. Seria uma espécie de empatia? A intuição tem alguma ligação com a empatia ou não tem nada a ver? A empatia, por definição, é a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, né? E isso são como se fossem auxiliar para a intuição ou não? Rodovias por onde a intuição flui. Porque a intuição, isso é uma concepção minha, né? Uma coisa nova, que ela pode ser vista em 3 níveis. Primeiro, o nível grosseiro. Então, o nível grosseiro seria o que a pessoa está falando, o assunto que ela está falando, as palavras que ela está utilizando. Então, desabafo seria? A gente pode analisar o que a pessoa está falando. Isso é o nível grosseiro. O nível sutil, ele já é um pouco mais delicado, porque ele vai analisar os aspectos não verbais, que a gente chama de paralinguísticos. A postura, a tonalidade da voz, a expressão facial, os movimentos, às vezes o suor da mão, o tremor, são todas informações que vão facilitando que a gente intua o que está se passando no momento presente com aquela pessoa. Por isso que é essa coisa de encontrar a pessoa. Então, por exemplo, ela teve uma perda, ou uma separação, fim de um casamento, alguma coisa. Naquele momento, o que está angustiando ela? Não o que aconteceu semana passada, mês passado. O que está permanecendo dentro do emocional dela, isso? Aquele momento. Porque só existe um tempo onde a gente pode trabalhar a vida. De fato, observar uma sessão, que ela enquanto ela está ocorrendo. Interessantíssimo.